são as 8 da manhã aqui, mas eu acho que são 3 da tarde para vocês, né? Sim. Aqui são 3 da tarde. Ótimo. É um prazer estar com vocês. Vamos falar um pouquinho. Vocês também podem fazer perguntas quando quiser, tem no chat. E a ideia é compartilhar com vocês durante os próximos 35, 40 minutos como é que nós recomendamos fazer o approach para o Cloud Adoption Journey, né? Quando falamos de Cloud Adoption, falamos de muitas coisas, muitas vantagens, mas também alguns riscos, né? Então, como é que podemos ter uma estrutura, um marco de trabalho para isso? Vamos ver isso. Então, uma vez mais, eu sou o Carlos Rojas, e vocês podem me agregar em LinkedIn com esse link, se vocês querem manter o contato, mais que bem-vindos, né? Então, Carlos, eu vou desativar um bocadinho meu microfone e câmera, qualquer todo teu, tá bom? Qualquer coisa é só chamar. Obrigado. Ótimo. Então, a maioria de nós, ou todos nós, já trabalhamos em tecnologia, né? Então, é uma realidade que a nuvem está aqui para ficar, né? Para ser algo legal que vai ajudar as empresas. Então, numa pesquisa que já fizemos, que já McKinsey fez, detectou que a grande maioria dos CIOs tem encontrado vantagens, muitas coisas positivas para mudar para a nuvem. Então, temos, por exemplo, mais agilidade, melhor qualidade dos serviços, melhor cost efficiency também, etc. Então, é claro que a nuvem tem muitas vantagens, não somente para nós como pessoas, mas também para as empresas. Mas, por outro lado, também temos challenges, né? Temos riscos, temos coisas que ficar ligados, ficar atentos. Então, por exemplo, quando falamos de nuvem, temos que ter cuidado com o talento, as pessoas que tenham esses skills para fazer coisas na nuvem, né? Outras coisas também são segurança, change management, muitas coisas que temos que considerar. Então, é positivo, muito positivo mudar para a nuvem, mas quando estamos numa empresa, as empresas têm que ficar atentos a alguns detalhes. Então, se minha empresa quer mudar para a nuvem, os sistemas, novos sistemas, tudo mais, qual é a primeira pergunta que a empresa, os executivos da empresa têm que fazer qual longe você quer chegar, né? How far do you want to go? Então, nós temos 3 níveis aqui. Temos o nível tactical, o nível strategic e o nível transformacional. Então, o que é isso? Como já o nome é, Cloud Adoption Journey, é um journey, né? É uma viagem, não é somente um ponto específico, é uma viagem. Então, a pergunta é, você quer chegar ao nível tático, ou ao nível estratégico, ou ao nível transformational? Qual é o destino que você quer ter? Por quê? Porque depende disso para saber quais são as ações que vamos fazer. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. How do you see your cloud transition? Como você quer fazer isto? Então, temos o nível primeiro é tactical, o segundo é strategic e o terceiro é transformacional. Não, o ideal é que todas as pessoas, empresas e tudo mais cheguem ao nível transformational, né? É o ideal, mas não está errado se alguém, alguma empresa, alguma pessoa quer somente chegar ao nível tático ou nível estratégico, né? Então, não está errado, é o ideal, mas depende o que você tem de investimento, os skills que você tem, os objetivos que você tem. Então, não é que
todas as empresas vão ter como objetivo o nível transformacional, não sempre. Então, o primeiro, como você vê como você imagina isso? O nível tático é somente focado em reduzir os custos. Então, é muito focado para como posso ter meu time de IT, de tecnologia, e ter menos custos e ter estabilidade, ter reliability, né? Então, é o primeiro. O seguinte nível é como posso incrementar o valor que o time de TI tem para a companhia. Não somente fazer o mesmo que está fazendo agora, mas também como é que pode se posicionar melhor como time, né? O IT como um partner do negócio. E o terceiro nível é o nível transformacional, que é como posso usar o time de IT para levar tudo ao seguinte nível. Como o IT pode ser o centro de inovação para a companhia, como o IT pode gerar novos modelos de negócio. Então, não somente como suportar as coisas, como uma área de suporte unicamente, mas também como pode ser líder da companhia para gerar novos modelos de negócio, etc. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, ao nível tático, se estamos falando disso, é somente mudar as coisas que temos agora para a nuvem, né? Então, quando uma empresa muda coisas existentes para a nuvem, tem vantagens, né? Tem coisas positivas. Por exemplo, vai ter menos custos, vai ser mais eficiente e tudo mais. Isso está bom, é um primeiro passo muito bom. Então, muitas empresas que não têm muita paixão por tecnologia somente querem isso. Novamente, o ideal é ter todo mundo no nível transformational. Mas, se é uma empresa pequena que ainda está se transformando, começando com isso, então, pode ser um objetivo válido também, não está errado. Então, o primeiro nível é, ok, vamos mudar o que temos agora, vamos mudar para a nuvem para ter algumas vantagens. Não vai ter todas as vantagens da nuvem, mas vai ter várias. O seguinte nível é desenhar, criar novas aplicações, novos aplicativos, novos sistemas na nuvem, o que nós chamamos o Cloud Native. Qual é a diferença? Quando você muda algo do on-prem, normalmente é para máquinas virtuais, né? Para infraestrutura como serviço. Mas o seguinte nível estratégico é não somente mudar, mas também modernizar as coisas, e modernizar as coisas existentes e criar novas soluções pensadas para a nuvem. O que é isso? É usar, por exemplo, serviços de tipo plataforma, né? Plataforma como serviço. Por quê? Porque vai ser mais eficiente, vai ter mais vantagens e tudo mais. E, ao final, o nível último, transformational, é como podemos usar AI para melhorar os sistemas atuais e melhorar e dar capacidades inteligentes para os novos sistemas também. Então, o primeiro, vamos mudar, principalmente com infraestrutura como serviço. O segundo é, vamos mudar e modernizar, e também vamos criar novos sistemas nativos de nuvem. E o último é, vamos usar também as características de AI, como Vision AI, AutoML, Tables e tudo mais, para acrescentar ou adoptar características de inteligência nos nossos aplicativos. Então, se podemos fazer um resumo com uma palavra, o primeiro é move, mudar. O segundo é change. E o terceiro é invent, reinvent, transform, tá? Então, temos esses três níveis. O primeiro, então, quando você vai fazer um journey de transformação para a nuvem, é ter claro o que você quer. Qual é o destino para você. Então, já que sabemos onde você quer chegar, temos 4 perguntas específicas. How will you get there?
como vamos fazer para chegar lá? How will it be safe? Como vamos fazer para que isso seja seguro? How can I manage it? Como vamos gerenciar tudo? E how do I get everyone to use it? Como fazemos para que as pessoas, o time da empresa, estejam prontos para isso, não? Para mudança. Então, são 4 perguntas aqui. Como podemos nós responder isso? Todas as perguntas têm que ter 3 pilares, três coisas importantes aqui. O primeiro é a tecnologia, né? É importante aproveitar as coisas da tecnologia, mas não somente tecnologia, temos que ter também foco nas pessoas e nos processos. Por quê? Porque muitas vezes, com a tecnologia somente, se as pessoas não usam a tecnologia, não vai dar acesso, né? Se temos a tecnologia instalada, tudo mais, mas ninguém usa, não vai dar certo, não vai ser um sucesso. E também os processos, né? Porque as companhias, sobretudo as companhias grandes, as empresas grandes, têm processos, têm que respeitar, têm políticas, tem tudo mais. Então, temos que mudar os processos também para se adaptar à tecnologia nova e às coisas que estamos transformando. Então, sempre que você tenha um projeto, uma iniciativa de transformação digital, de transformação, de nuvem e tudo mais, sempre pense não somente na tecnologia, que eu adoro, eu amo a tecnologia, mas também pense as pessoas e os processos, porque são importantes para ter um projeto, uma iniciativa que dê certo. Tá? Então, adoptar nuvem não é somente tecnologia. Temos que ter uma visão integrada, tá? Com pessoas, processos e tecnologia. Mas como é que elas podem ser integradas? Como podemos fazer isso? Mais claro. Então, quando as coisas estão mais perto, né? Temos aqui 3 cores. A cor verde, vermelha, amarelo e azul. Então, com esta combinação, o que vamos fazer? Temos 4 tópicos, 4 pilares, themes, 4 pillars. O primeiro é aprendizagem, learn, aprender. O que é isso? As pessoas, quando vão ter tecnologia nova, elas precisam ter um plano de aprendizagem, né? Porque as pessoas, a empresa não vai mudar todos os trabalhadores de um dia para outro, né? A ideia é aproveitar as pessoas que já temos, os trabalhadores, e fazer upskilling para eles, ou para elas, para todos, que é criar um plano de aprendizagem para que as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, possam aproveitar as novas tecnologias. Então, temos que ter um foco, um dos 4 topics é learn, aprendizagem, aprender. O segundo é lead, a liderança. Por quê? Porque para que uma mudança seja exitosa, um cambio seja exitoso, precisamos do sponsorship dos executivos, né? É importante que com o conceito de liderança, é que os executivos da empresa, o CIO, CEO, etc., tudo mais, estejam focados e claros com a mudança, o câmbio, a adopção de nuvem. Mas também precisamos uma mudança cultural dos times, maior colaboração, teamwork e tudo mais. O terceiro pilar é scale. Por quê? Porque a tecnologia é uma ferramenta que ajuda os processos para escalar, para ser mais grandes de forma eficiente, de um jeito eficiente. Então, a tecnologia o que fez é ajudar os processos atuais para ser mais eficientes e para poder escalar também. E, no final, mas não é menos importante, é a segurança, né?
como podemos fazer para que todos os sistemas e os processos e tudo mais seja seguro. Então, temos 4 topics, né? 4 pillars. Então, quando você estiver pensando num processo de adoção de nuvem, nós recomendamos ter considerado ou considerar estes 4 topics. Então, o que é o Google Cloud Adoption Framework? O Cloud Adoption Framework é um framework, um marco de trabalho, uma estrutura para vocês tenham claridade como poder estruturar, ter uma forma, uma estrutura dos projetos de migração e adopção de nuvem. Temos, então, 4 topics. Temos aprendizagem, aprender, liderança, liderar, escalar e segurança. Mas a ideia não é que alguns deles seja somente uma vez na vida, né? Quando falamos de aprendizagem, falamos de continuous learning, aprendizagem contínua, né? Quando falamos de escalar, falamos de fazê-lo de forma eficiente, não escalar somente duplicando todo, né? Então, que tópicos ou que coisas específicas precisamos ter em consideração dentro deles? Aqui temos os exemplos. Então, quando falamos de aprendizagem, aprender, o tópico verde, temos 2 coisas importantes. Não são todas, mas são as mais importantes, que é, primeiro, upskilling, que é o plano de aprendizagem para os times atuais. E também temos o external experience. O que é isso? Quando temos uma empresa, um projeto, e queremos que isso seja transformacional e tudo mais, precisamos também de ajuda externa, né? Muitas empresas são muito boas, né? Mas não têm experiência com as coisas modernas, com a nuvem, com as coisas transformacionais. Então, é importante aproveitar os times atuais e fazer upskilling, criar um plano de aprendizagem para eles e elas. Mas também é importante ter ajuda externa, né? Porque tem uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente, externa, precisamente. Para a liderança, como já comentei, é importante 2 coisas. Não somente o sponsorship do time de liderança, o CIO, CEO, etc., mas também o teamwork, porque as pessoas que trabalham no dia a dia também têm que mudar os hábitos, os processos que eles têm. Quando falamos de scale, falamos já de coisas mais técnicas, né, que vocês já escutaram, talvez, provavelmente. Tem boas arquiteturas, mas também infrastructure as code, infraestrutura como código. O que é isso? É que os deployments que você vai fazer não somente vai ter os processos manuais ou coisas escritas como scripts e tudo mais, mas vai ter um arquivo completo com o código que descreve a infraestrutura. Que ganha você com isso? Você tendo a infraestrutura como código, você vai ter a possibilidade de pôr esse código num Git repository, por exemplo, para ter versões, para ter rollback, para fazer auditoria e tudo mais. Também tem CI/CD, que já vocês conhecem, provavelmente, que é integração contínua, deployment contínuo também, para automatizar os processos, né? Como eu já disse, a tecnologia está aqui para ajudar como uma ferramenta para automatizar muitas coisas dos processos. É isso a cor azul. E também temos a segurança, que um dos temas mais importantes na segurança é a identidade, o acesso, que falamos de authorization and authentication. E também o gerenciamento dos dados, né? O cifrado dos dados, data loss prevention e tudo mais. Então, estes pilares não somente são importantes para fazer as ideias e os planos que você vai ter, mas também para poder ter uma ideia do nível de madurez, o maturity scale,
em cada um, né? Por exemplo, a ideia é que o primeiro passo, o primeiro foi, onde eu quero chegar, né? How long do you want to be your journey? Tactical, strategic or transformational, né? Temos 3 destinos. Depois quais são os pilares, os tópicos mais importantes que eu vou ficar atento? São aprendizagem, liderança, escalar e segurança. Agora, para que vocês possam criar um plano de ações, de atividades, como posso chegar ao objetivo, o primeiro que preciso saber é qual é o nível onde eu estou. Então, eu tenho um destino e preciso saber onde eu estou agora. Para quê? Para poder fazer as atividades que sejam ou que façam possível mudar daqui para aqui. Então, para cada um dos tópicos aqui, temos níveis de madurez, né? A maturity scale. Então, por exemplo, quando estamos falando do pilar de aprendizagem, estamos falando de que o nível primeiro, ao início, é muito simples, né? Autoaprendizagem, self-learning, e também muita dependência de coisas externas, né? Então, ao início é assim, é que os funcionários estudam sozinhos, né? Com coisas externas e tudo mais. Mas qual é o ideal para o pilar o tópico de aprendizagem, de aprender? É que tenha um plano de aprendizagem para todos os funcionários, que tenham programas de peer learning. O que é peer learning? É aprendizagem que seja comum entre todos, né? Que um dia, por exemplo, se nós somos um time, que um dia eu compartilho algo, como hoje, mas também depois Paulo, ou Caleb, ou Glória vão apresentar algo. Então, é que todos aprendemos de tudo, né? Então, isso é o ideal para uma cultura de aprendizagem. Não somente ter que os funcionários sejam estudantes, mas também que todos sabemos algo e que todos podemos compartilhar para que os demais aprendamos. No seguinte tópico, lead ou liderança, ao início é um tema que os times, as equipes, têm equipes por função, por role. Mas o ideal é o trabalho cross-functional, multifuncional. E que os times sejam mais autônomos, né? Então, isso está alinhado com as ideias de agilidade, né? As metodologias agiles, as células, os grupos de trabalho e tudo mais. Então, está alinhado com isso, que sejam equipes multifuncionais, cross-funcionais, e que sejam também autônomos, independentes, que possam tomar algumas ideias, fazer algumas decisões. Depois, com Scale, temos que, ao início, a mudança, o câmbio é lenta, é devagar, tem riscos e tudo mais, porque é muito manual, né? Muito manual. Mas a ideia para o Scale usar a tecnologia, aproveitar a tecnologia para ter coisas automatizadas. Então, quando temos isso, quando temos uma cultura de DevOps, processos de CI, CD e tudo mais, temos que o câmbio é mais constante, mais frequente, tem menos risco, porque já tem muitas coisas automatizadas. E, finalmente, a segurança. Ao início, as empresas têm muito medo de internet, da nuvem, né? Somente querem ter tudo on-prem. Mas a ideia é que você tenha as mesmas considerações, cuidados, precauções, tudo que você já tem agora, mas também na nuvem. O que quero dizer com isso? Que não é que on-prem seja melhor ou mais seguro que a nuvem. Não. As duas têm que você ficar ligado, ficar atento. Então,
se você já tem uma boa cultura e processos de segurança on-prem, as mesmas coisas vai poder você ter na nuvem. Então, depende não que seja melhor a nuvem ou on-prem, não. Depende dos processos que você tem, os cuidados que você tenha. Se você descuida a nuvem, vai ter risco. Se você descuida on-prem, também. Então, não é somente a ideia de que on-prem, porque tenho aqui, é melhor, não é assim. Então, com isso, o que você pode ter é os pilares, os tópicos aqui, e poder ter níveis de madurez para cada um. Então, deste jeito, você já tem uma estrutura. Então, se você está trabalhando numa empresa, se você vai fazer uma consultoria, algo assim, eles perguntam para você como é que posso fazer meu journey para a nuvem, você já pode usar este framework para dar uma melhor ideia com um modelo fácil, mas também muito claro, né, desses pilares. Qual a ideia? Que você tenha pilares measurable, medíveis também. Então, como é que você pode fazer isso? Como pode você saber onde está agora para poder definir o plano para isso? Bom, então, você tem os pilares aqui. Você pode ter algo assim, né? Ter por cada pilar onde estou e a linha com pontos é onde vou chegar, onde eu quero chegar, mas ainda não tenho. É o que em inglês tem o nome de gap, os gap, né? As coisas que estão faltando. Então, como é que posso ter algo assim? Tá, então, para isso, nós temos o Cloud Maturity Assessment. Então, temos o Cloud Adoption Framework, que são as ideias que estou compartilhando com vocês agora, mas também temos uma ferramenta que é gratuita, está disponível na internet, para poder medir a madurez, a maturity, o nível de maturity que tem uma empresa agora mesmo. Então, o Cloud Maturity Assessment, que é uma ferramenta que está disponível, ao final vou compartilhar os links, é uma ferramenta de graça, né? Que pode ajudar você a ter uma ideia de onde a empresa de você está agora neste journey, se está no nível tático, nível estratégico, nível transformacional, tudo mais. Para quê? Para que você tenha claridade de onde está e assim vai poder criar o plano do melhoras, né? Então, como funciona isso? É simples, é muito simples. Você tem um sítio web, que eu vou compartilhar o link ao final, e ali você vai ter algumas perguntas, vai ter como uma pesquisa ou assim, como um survey, vai ter lá. E ele vai ter perguntas por cada um dos 4 tópicos, dos 4 pilares, que são Learn, Lead, Scale and Secure. Então, você precisa responder com a verdade, totalmente transparente. E depois, o seguinte é que vai ter um análise, um relatório, né? Um report. A ferramenta vai fazer uma análise, vai enviar um e-mail para vocês e vai ter um report, um relatório. Mas não um relatório genérico, um relatório de vocês, em base às respostas que você fizeram. Então, com isso, você vai ter a claridade de, por cada um dos pilares, seja Learn, Lead, Scale or Secure, você vai ter o nível onde você está. Não somente o nível onde você está, também vai ter um benchmark, um comparativo com a indústria onde você está. Então, você vai ter um score, por exemplo, 1.4 aqui, mas também vai ter a linha gris, que é o benchmark, comparativo, o promédio, a média das empresas na sua indústria. Para que você tenha uma ideia se você está bem, não está bem, está ótimo. Então,
um benchmark, um ponto de comparação. Com isso, então, agora já tem onde você quer chegar, né? O objetivo. E agora sabe onde você está. Agora mesmo, a realidade de agora. Então, com isso, você pode criar um plano de melhoras para cada um dos pilares. Não vai criar um plano de melhoras. E a ideia é que você tenha algo assim. Mas não um plano genérico, não um roadmap genérico, mas um plano, um roadmap pensado para as coisas que você quer chegar e onde você está agora. O relatório anterior também vai compartilhar algumas dicas, algumas recomendações, links, tudo mais, mas a ideia é que este roadmap, este plano, seja totalmente personalizado de acordo a cada empresa, a cada projeto, a cada iniciativa, né? Então, a ideia é que seja assim. Quais são algumas considerações importantes ao redor disso? Temos 3 considerações importantes. A primeira é que seja achievable, que seja realista, real, fácil, né? A segunda é que tenha um time frame, que tenha um tempo, uma ideia temporal. E a última, terceira, é que tenha em consideração os organizational constraints, as limitações que a companhia tem, as limites que a empresa tem. Então, o primeiro é, quando você vai fazer um roadmap, um plano, não fique sonhando muito. É importante ter ideias loucas e tudo mais, mas para fazer um plano é importante que as coisas sejam fáceis, que seja realista, né? O segundo, que tenha tempo, né? Que tenha datas, que tenha limites, né? Que tenha o que em inglês chamamos deadlines. E, finalmente, as limitações da companhia. Muitas vezes, sobretudo quando estamos trabalhando numa empresa grande ou antiga, tem algumas limitações que não podemos mudar no curto prazo, né? Algumas coisas que temos que viver com isso. Então, é importante também que quando façamos um plano, tenha em consideração isso, que temos limitações, algumas coisas podemos mudar, algumas coisas não vamos poder mudar num curto prazo. Então, temos que considerar isso para nosso plano, né? Então, temos que ter coisas que sejam achievable para os engenheiros e temos que ter coisas também que sejam de valor para o negócio, né? Não vamos dizer, vamos mudar a versão do framework de desenvolvimento ou da linguagem da programação, porque é cool, né? Porque os desenvolvedores querem estar na última versão. Não, é importante que as coisas, as decisões que você pense, seja, ok, fácil, realista para o time de desenvolvimento, mas também vai acrescentar valor para o negócio. Então, é importante isso, não somente pensar na tecnologia e é isso, mas o impacto que a mudança tecnológica vai ter no negócio. É importante sempre isso. Então, quando já falamos de migrações, coisas mais específicas, você ter que também ter um objetivo, né? O que você quer, dependendo se você vai estar no nível tático, você provavelmente vai querer somente fazer migrações lift and shift, né? Mudança para infraestrutura. Mas se você já está no nível estratégico, você provavelmente vai pensar também em arquiteturas de cloud native, né? Aplicações novas, pensadas especialmente para a nuvem. E se está no nível transformacional, provavelmente você vai pensar também de soluções de machine learning, AI, big data, tudo mais. Então, os projetos tecnológicos vão depender também do objetivo inicial, né? Por isso é importante ter claro o objetivo. Eu sei que todos gostamos de fazer coisas cool com AI e tudo mais, mas se o objetivo da companhia é somente o nível inicial, nível tático, então os projetos não devem ser de AI, porque é interessante, eu gosto também, mas o objetivo da empresa é
optimizar custos. Então, vamos fazer projetos de Lift and Shift Migrations. Então, é importante estar alinhado com o objetivo inicial, né? Ou mesmo, se temos um objetivo transformacional e tudo mais, não vamos somente fazer coisas de migrações Lift and Shift. Temos que fazer mais coisas, porque o objetivo da companhia é mudar para um nível transformacional. Então, estes tipos de projetos vão ser dependendo do objetivo principal que ficamos ao início, que elegimos ao início. Então, já quando temos um projeto, como é que podemos fazer a estrutura do projeto? Podemos ter esta estrutura: Assess, Plan, Migrate, Optimize. Quatro passos, né? Por que é importante ter estes passos? Porque quando vamos fazer um projeto numa empresa, um projeto grande, não é somente, ok, o projeto vai começar hoje e vamos mudar, agora mesmo. Não. O primeiro é que você tem que fazer um assessment, uma avaliação, não? do que tem agora, do IT landscape, do ambiente, das coisas que tem, para ter uma ideia de qual vai ser o impacto da mudança, as dependências também e tudo mais, né? Não é, vamos mudar a máquina virtual já, mas essa máquina tem comunicações com outras máquinas, tem dependências de versões e tudo mais. Então, o primeiro é fazer um assessment. O assessment pode ser algo rapidinho, se é um sistema simples, pode ser 1, 2, 3 dias, ou pode ser um mês também, se é muito complexo. Depois, quando já tem o assessment, com o relatório do assessment, você vai fazer um plano específico para fazer essa mudança do workload que você está fazendo agora. Depois que já tem um plano, já tem claridade de tudo, você vai migrar. Migrar, dependendo se vai migrar para infraestrutura como serviço, ou se vai migrar para plataforma como serviço e tudo mais. E depois é importante que quando nós temos um projeto de migração para a nuvem, é importante fazer a migração, mas também é importante sempre fazer algumas optimizações, não somente copiar e pegar na nuvem, não é tão assim. Pode ser uma migração fácil, sim, mas quando já tem a solução na nuvem, é importante dar uma olhada, fazer algumas optimizações, que muitas vezes são fáceis e têm muito valor. Mas é importante dar uma olhada lá. Então, e o ideal é que essas optimizações não somente sejam uma vez, mas tenham um ciclo contínuo de melhora. Então, quando você vai mudar algo, você vai fazer o discovery, o assessment, avaliações, depois vai fazer um plano, e depois, ao final, na cor verde, à direita, vai fazer optimizações. Mas a mudança pode ser diferente, feito de vários jeitos, né? Pode fazer o que chamamos rehost. Rehost é o lift and shift, a mudança de máquina virtual para máquina virtual. Mas também pode fazer replatform. Replatform é o que eu falava. Fazer um lift and shift e depois também optimizar, melhorar, fazer optimizações na nuvem. Mas também pode fazer refactor, replace, rebuild. O que é isso? Que você vai mudar, mas não vai mudar, copiar e pegar, né? Não vai mudar máquina virtual para máquina virtual. Vai mudar fazendo melhoras, como, por exemplo, de máquinas virtuais on-prem para contenedores na nuvem. Ou de máquinas virtuais on-prem para plataforma como serviço ou functions na nuvem. É melhor porque vai ter mais vantagens, mas também precisa de mais trabalho, né? Fazer um rehost é muito mais fácil que fazer um refactor, com certeza. E, finalmente, é importante que você lembre que a ideia das migrações são por fases, né? Por waves, por olas. Por que é importante isso? Porque não é que uma empresa vai mudar tudo, o centro de dados completo, tudo, um dia para o outro, mas vai fazer por blocos, né? Vai mudar um sistema, logo outro. Por quê? Porque se nós estamos começando, é importante começar com algo fácil, tranquilão, né? E mudamos e aprendemos no caminho e todos contentes.
depois que fazemos a primeira migração, já temos mais confiança, né? Então, podemos mudar novamente outra coisa e tudo mais. Então, lembre-se que as mudanças, a grande maioria de vezes, não são um projeto único que vai mudar tudo de um dia para o outro, mas vai ter fases, né? Vai ter fases, vai começar com as coisas de menor risco, as coisas sencillas, né? Mais tranquilas. E depois vai acrescentar mudança e vai mudar mais coisas, né? Você pode mudar tudo, sim, mas também é uma realidade que muitas empresas não querem mudar tudo, que quer ter um entorno híbrido, né? Com algumas coisas na nuvem, algumas coisas on-prem. Também é uma boa ideia, não é errado ter coisas on-prem, porque pode ter algumas coisas on-prem, algumas coisas na nuvem, ter uma nuvem híbrida tá bom. Então, já estamos fechando a sessão. Aqui tem os links. O primeiro é o link do Cloud Adoption Framework, tem um white paper lá, uma leitura, um artigo completo com todos os detalhes, mais detalhes do que eu compartilhei aqui. Não precisa se cadastrar, é gratuito, de graça, pode já acessar. O primeiro é o Cloud Adoption Framework, a descrição do framework. E o segundo link é the Cloud Maturity Assessment, o avaliativo para saber o nível de maturity, né? Também é de graça, você vai completar os dados lá, vai responder as perguntas e, ao final, vai ter um relatório. O primeiro, então, é a descrição do processo, mais detalhes do que já falamos aqui, e o segundo é a ferramenta para medir o nível de maturity, né? Então, estes são os dois links principais. Pode pegar notas lá. E é isso. Eu sou o Carlos Rojas. Tem aqui novamente o link para meu perfil de LinkedIn, para ficar conectados, em contato. E é um prazer estar com vocês. Não sei se tenham perguntas, são bem-vindas. Muito obrigada, Carlos. Eu acho que ainda estão a digerir, né? Mas acho que já vão apresentando. Muito obrigada pela apresentação. Rosário tem uma pergunta. Sim. Rosário, tem uma pergunta. Sim, tem uma pergunta no chat. Obrigado pela pergunta. É interessante. A pergunta é como podemos calcular, estimar os custos, né? Para saber se a solução de cloud vai ser mais barata do que a situação atual. É uma boa pergunta. O primeiro é que temos uma ferramenta que é chamada o Pricing Calculator. Na Google temos o Google Pricing Calculator, a maioria das nuvens tem algo parecido. Então, você não precisa nem ter conta na Google Cloud e você já pode ter uma estimação dos custos dos serviços que você quer ativar. Então, esse é o primeiro passo. Ter um cálculo rapidinho na calculadora, e é fácil, não precisa se cadastrar e tudo mais. Mas quando temos um projeto já complexo, como os que falava, o que eu trabalho no dia a dia, nós temos ferramentas de assessment, né? Primeiro é fazer o assessment, eu já falei. Então, temos ferramentas de assessment, como, por exemplo, Stratoson. Stratoson é uma ferramenta que Google adquiriu, comprou faz alguns meses. O que é essa ferramenta? É uma ferramenta que você vai instalar no seu ambiente on-prem. A ferramenta vai fazer um cálculo de quantas máquinas virtuais tem e tudo mais. E depois, com isso, vai fazer um cálculo automático, o que você vai precisar na nuvem, e vai fazer a calculadora mais automático, né? Você não vai fazer a calculadora, a Stratoson vai fazê-lo. Então, vai ter o custo do equivalente do que tem atualmente na nuvem automático, e também o Stratoson vai fazer um Total Cost of Ownership, um cálculo de custo total de ter a propriedade on-prem, e a ferramenta vai fazer isso automaticamente. Então, vou compartilhar
o link aqui da ferramenta, nós usamos muito isso. Stratoson é uma ferramenta que agora é de Google Cloud, e quando temos estes projetos grandes, nós usamos isso para automatizar as coisas. Precisa usar isso sempre? Não, se é uma aplicação pequena, fácil, você pode ter um cálculo fácil e mais rápido com o Pricing Calculator. Mas se estamos falando de 400, 1.000 máquinas virtuais, é muito trabalho fazer manual. Então, usamos esta ferramenta. Obrigado para você. Eu que agradeço, Rosário. Temos alguma pergunta mais? Temos 4 minutos e depois eu temos tenho uma pergunta. Tá. Eu tenho uma pergunta. Queria saber se o Stratoson também pode se usar quando, por exemplo, imagina que eu quero fazer uma migração na minha empresa e eu ainda não sei quais são os principais aspectos que eu tenho que ter em conta durante essa migração. Se eu primeiro tenho que avaliar tenho que saber qual é o meu objetivo, sim. No entanto, para chegar lá no objetivo, eu tenho que ter em conta como é que eu quero ver a empresa no futuro, as pessoas que vão usar, se for só para storage, o número de pessoas, o tipo de informação que eu vou guardar. Então, por acaso, a maior dificuldade, por vezes, é saber quais são as principais coisas que eu tenho que ter em conta ao fazer essa avaliação, porque eu posso até definir o objetivo, posso dizer, o meu objetivo é transformacional, mas pode ser uma coisa que eu só estou a pensar, mas não tive bases para poder medir ou definir esse objetivo. Então, quais seriam as principais coisas a ter em conta? É importante o que você diz, né? Temos que fazer um assessment para saber a realidade. Quando estamos falando de um assessment, de uma avaliação dos skills mais soft da companhia, temos o Cloud Maturity Assessment, né? Para as coisas soft. Mas quando queremos fazer uma avaliação de coisas hard, da infraestrutura tecnológica, a quantidade de servidores, o software que temos, as dependências, tudo mais, temos ferramentas como Stratoson. É isso. Então, temos os dois pontos. Para as coisas soft, temos Cloud Maturity Assessment, e para as coisas hard, de VMs, infraestrutura, storage, versões dos sistemas operativos também, as dependências, tudo mais, temos Stratoson. Stratoson é a solução de Google Cloud, que já tem incorporada, mas também no mundo inteiro, digamos, tem várias outras ferramentas de assessment, né? Tem Cloud Physics, tem vários. Mas o Stratoson já é parte de Google Cloud. Rosário, você tem mais uma pergunta? Ou você somente estava repetindo o que eu disse? Tem uma pergunta mais? Sim, tem. Se eu não estiver satisfeito com os meus sistemas na cloud, é fácil fazer um rollback? É uma boa pergunta. Depende de quê? De que você está usando na nuvem. Se você está usando na nuvem máquinas virtuais ou contenedores, containers, vai ser muito fácil. Por quê? Porque você pode rolar máquinas virtuais na nuvem A, na nuvem B, no on-prem, tudo mais. Então, se você tem sistemas na nuvem com máquinas virtuais, vai ser fácil. Se você tem com containers, que é o seguinte nível de modernização de aplicativos, também, porque os containers também são fáceis de mudar, né? Para nuvem A, nuvem B, on-prem, tudo mais. Quando vai ser um pouquinho mais difícil, não que seja impossível, mas vai ser um pouquinho mais difícil se você está usando coisas privadas, próprias da nuvem, né? Serviços, por exemplo, de funções, não sei, coisas muito específicas. Mas, a verdade, a maioria dos projetos, hoje em dia, como as empresas não querem ficar amarrados, lock-in, numa nuvem, o que eles fazem se tem um objetivo mais tático, tem máquinas virtuais, e é fácil de mudar. E se tem um objetivo mais estratégico, transformacional, que quer ter mais vantagens da nuvem, o que a maioria faz é
trabalhar com containers. Então, containers é um standard das nuvens, on-prem e tudo mais, vai poder mudar facilmente. A maioria dos projetos que eu vejo, que eu trabalho, são ou com máquinas virtuais ou com containers. E é muito fácil de mudar, se precisar, né? Mas a verdade, não tenho visto quase nenhum caso de que alguém não gostou da nuvem e vai retornar. A maioria é o que ocorre, é o que acontece, que muda algo, gosta tanto que quer logo mudar muitas coisas mais. Então, é isso. Obrigado pela pergunta, Rosário. Então, estamos no tempo, são 9 da manhã aqui e são 4 da tarde lá. Foi um prazer conhecer vocês. Lá tem meu link para manter o contato no LinkedIn. E obrigado, Rosário, pelas perguntas. Obrigado, Paula, pelo convite e pela pergunta também. Muito obrigado, Carlos, pela participação. Foi uma honra ter-te aqui conosco. Para nós foi muito bom e o topic acabou sendo muito mais benéfico do que nós sequer imaginávamos, do que haveria de se abordar. Então, para nós, muito obrigado pela participação. Esperamos manter contato e ter-te aqui para mais conversas, mais encontros. Ótimo. Legal. Então, a gente se fala e estamos juntos. Tá certo. Quem tiver alguma dúvida, mas não tiver tido a chance de apresentar, depois pode entrar em contato. Carlos também deixou aqui os seus perfis, depois podem seguir-lhe, estabelecer comunicação com ele. Então, seguindo o nosso cronograma, a seguir vamos estar aqui com a Valkyria, que vai apresentar um projeto em que ela está envolvida, chama-se Sensitive Plus.